Olá, meus irmãos, graça e paz. Muito bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu quero então saudá-lo nesta manhã e desejar as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa e tudo quanto você terá que experimentar, desenvolver ao longo desse dia. Que você seja muito bem-sucedido em tudo que você fizer. E assim então, que o Senhor Deus seja conosco, que Ele seja glorificado através da nossa vida e das nossas ações. Aqui estamos juntos com o nosso canal Porção Diária da Palavra. E hoje eu quero ler com você o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. E vou ler a partir do verso de número 19, que diz o seguinte: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante o ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Amém. Assim, então, até o verso de número 26. Esse é um texto muito importante para a igreja, a realidade vivenciada na proclamação do Evangelho, a mensagem do Evangelho e a mensagem da salvação, até então a vinda de Jesus, o povo eleito, o povo especial, aqueles que entendiam e achavam que eram os únicos que teriam direito a entrar na realidade do céu, né, ter a oportunidade de estar com o Senhor na glória, então eram aqueles que faziam parte do povo eleito, o povo especial, a partir de Abraão. Então, a mensagem foi apresentada ao longo dos séculos a respeito da salvação oferecida a todas as pessoas. Aqui diz que por causa da perseguição, aqueles que foram dispersos iam anunciando a palavra. Esse texto vem revelar para nós que eles estão anunciando a palavra aos judeus e deixando de fora os demais, os gentios. Mas a palavra diz que alguns lá de Chipre e Cirene, eles também anunciaram a palavra aos gentios. E estes receberam a palavra e eles se converteram ao Senhor. Portanto, a igreja então envia Barnabé para que fosse até a localidade, conferisse o que estava acontecendo e a partir dali então desse as orientações. E o que aconteceu? Barnabé, esse homem tão especial, esse homem tão importante, e a palavra descreve sobre ele, né? Homem bom, cheio de fé, este homem que tinha um coração compassivo, né? Um homem manso, um homem equilibrado, um homem maravilhoso, né? Tão inteligente, tão importante. E ele então vai ali para encontrar-se com aquelas pessoas. Ele ficou maravilhado de ver que a graça de Deus havia se manifestado entre aquelas pessoas até então chamadas de gentios. E ele deu orientações, assim então os exortou, ensinou para que eles também ficassem firmes no Senhor, para que mantivesse o compromisso assumido com Cristo e então desse um testemunho digno do Evangelho e de uma pessoa salva por Jesus. A partir daqui, então, ele vai até a localidade de Tarso para encontrar-se com o jovem Saulo, que havia se convertido. E é importante, Saulo era aquele que causava espanto, assombro, medo
preocupação, e Barnabé, este homem tão importante, tão destacado, tão notável, tão excelente, e ele foi a Tarso à procura de Saulo. Podemos imaginar ele naquela cidade, naquela localidade, bate de porta em porta, procura, e ele encontra Saulo. E ali, a palavra de Deus diz que ele, então, cuida de Saulo. Ele abraça Saulo, ele acolhe Saulo. E ele, na verdade, o leva para ser apresentado aos demais apóstolos, cristãos, líderes, liderança, povo de Deus. Então, olha que atitude maravilhosa que nós podemos perceber através do texto da palavra de Deus. E ali em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, pequenos cristos, seguidores de Jesus, aqueles que ousadamente falavam da sua fé e anunciavam Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Gostaria de destacar então para você, guarde na sua mente, no seu coração, a mensagem do Evangelho, independente das circunstâncias, precisa ser proclamada. A segunda questão, a mensagem precisa ser endereçada a todas as pessoas. O Senhor Deus quer que todos ouçam a respeito do Evangelho, quer que todas as pessoas sejam confrontadas com a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Importante para nós, terceiro aspecto, é que o Evangelho proclamado, ele produz resultados. Vidas são transformadas. Pessoas, uma vez despertas pelo Espírito Santo, na pregação do Evangelho, elas se convertem, abandonam o pecado, abandonam o caminho das trevas, são libertas do império das trevas e elas agora são pertencentes ao reino da luz. Elas se convertem a Jesus Cristo e se tornam seguidores de Jesus. Quarto aspecto que eu quero que você guarde no seu coração. Pessoas que muitas vezes são marginalizadas ou colocadas como que até mesmo sem merecer. Não é? Merecer ninguém merece, não é? Mas nosso julgamento ou pré-julgamento, nós então estabelecemos quem merece, quem não merece a salvação. E essas marginalizadas, pessoas que nós olhamos e vemos, não, isso aí não, de forma alguma, não vou nem falar de Jesus para ele. E então, Barnabé nos ensina que não tem nenhuma pessoa que não mereça ouvir a mensagem da salvação e ser transformado por Jesus. É preciso ir à busca, é preciso ir em busca daqueles que estão perdidos e que precisam de acolhimento, de ajuda, de apoio. E Saulo precisava. Saulo precisava de alguém para o auxiliar e Barnabé foi até ele. Nós também podemos pensar sobre tantos que estão precisando de apoio, de ajuda, de orientação, de correção até mesmo, né? Para que tenham condições de reconciliar-se com o Senhor, voltar-se para o Senhor e experimentar a alegria da salvação. E, por último, nós somos chamados ou precisamos ser reconhecidos como cristãos verdadeiros. Não pertencentes a uma igreja, a uma religião, uma denominação. Nós precisamos ser reconhecidos como servos de Deus, seguidores de Jesus Cristo, autênticos. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, nosso Deus amado, nós agradecemos pelo muito que o Senhor tem feito por nós. Mas a maior de todas as maravilhas é a nossa salvação, é a alegria da vida eterna, é a compreensão, Deus, que o Senhor nos chama para uma realidade de comunhão com o Senhor, de pertencimento do Senhor. E, ó Deus, obrigado porque o Senhor também nos dá a oportunidade de sermos instrumento de bênção na vida de pessoas. Assim como Barnabé foi na vida de Saulo, que o Senhor nos dê também a condição de sermos bênçãos, ó Deus, de estarmos acolhendo pessoas, ó Deus, ajudando-as a estarem também firmadas no Teu caminho santo. Eu quero pedir que abençoe a Tua igreja, o Teu povo. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Um dia de paz para você. Até amanhã, se Deus permitir. Um grande abraço.